Olá, tudo bem? Nós estamos começando o nosso mês de maio de 2020. O mês de maio, tradicionalmente, nas nossas igrejas batistas, a gente separa como sendo o mês da família. E neste ano, nós estamos acompanhando o tema da Junta de Missões Nacionais, 31 dias de oração pelas famílias, com o tema Jesus Transforma Minha Família. Nós estamos, então, como já disse, acompanhando o projeto da Junta. Vamos estar nesses 31 dias orando pelas nossas famílias e falando sobre o tema, falando sobre as questões que envolvem família. E para esse primeiro domingo a gente separou um tema baseado em Atos 27, que fala que conta a história de uma viagem, de um naufrágio, né? E as pessoas que estavam envolvidas nessa viagem passaram por situações difíceis, dentre elas o apóstolo Paulo, e a gente então vai andar por alguns versículos e tentar tirar desse texto conselhos para a nossa vida, para a nossa família. Estou usando aqui um roteiro do pastor Silvio Lamego, da Igreja Batista de Barro Preto, Belo Horizonte. A sugestão para trabalhar nesse tema dele, muito bacana, que se chama o Barco da Família. E a gente vai então acompanhando as ideias do texto, vendo o que a gente pode aplicar para a nossa família. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender e começar a aprender é que da viagem, ou de uma viagem, a gente pode tirar muitas respostas. Nesta viagem especificamente, nessa viagem do barco, onde Paulo estava, a gente pode tirar alguns ensinamentos, alguns resultados que são alcançados por escolhas erradas, mas também alguns momentos em que há a intervenção da parte de Deus, onde Deus vai e age para que aconteça o livramento. Bom, então a gente vai olhar nesse primeiro momento para a nossa família, para a sua família, para a minha família, cada um olha para a sua família, e a gente vai imaginar então que a gente está saindo do cais e partindo em uma viagem em um barco. A gente vai começar, olhou o mar, está tudo tranquilo, a gente vai partir para essa viagem. Mas a gente não tem a garantia de que toda a viagem será um mar calmo, sem problemas, sem dificuldades, e não vai haver tempestade. A gente não consegue ter essa garantia. Por mais que a gente consulte o clima, a gente vai ver a situação para aquele momento, mas hora ou outra o tempo muda e a gente pode ficar então em dificuldade. Bom, então a gente vai começar lendo e vendo o texto de Atos 27 para ver algumas coisas, alguns resultados que a gente acaba obtendo por fazer escolhas equivocadas. O primeiro versículo que a gente vai ler é o 13. Versículo 13 do capítulo 27 de Atos diz: Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Bom, o que a gente vai tirar então aqui desse primeiro versículo? Como resultado de uma escolha errada. Uma segurança aparente apenas. Eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Da mesma maneira que esses marinheiros pensaram que haviam obtido o que desejavam, muitas famílias, muitos pais, muitas mães, muitos responsáveis, muitas famílias também têm pensado que já obtiveram o que desejam. Olham e pensam que o mar está calmo, está tranquilo, está tudo certo, e nem percebem que pode haver um perigo à frente.
Às vezes, o erro de muitas famílias é não crer que pode haver um temporal, que pode haver uma tempestade, que pode alcançar a sua casa, no caso da história, o seu barco. E aí a gente olha para um lado, olha para o outro, tá tudo tranquilo, eu não dependo de Deus e eu vou embora, eu vou partir para minha viagem. E aí segue todo mundo lá, firme, forte, vaidoso, não oro, eu não preciso orar, eu não vou praticar o culto doméstico, eu não preciso da direção de Deus, porque eu sei como as coisas estão e estão todas muito boas. As finanças estão no lugar, a despensa está cheia, só que o texto continua e no versículo 14 a gente lê o seguinte: pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. Preste bem atenção que é pouco tempo depois. Até agora, eles achavam que haviam obtido o que desejavam. Aparentemente estava tudo muito bem, mas pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte. Quando menos se esperava, ou quando se achava que estava tudo tranquilo, sem demora aparece um vento, que parecia calmo, tranquilo, dá lugar a uma tempestade. E como que essa tempestade pode chegar? Quando essa tempestade pode chegar? Quando nós não sabemos, e nem como. Pode ser o problema de um filho, pode ser a droga que alcançou um membro da família, o casamento de um filho que deu problema, enfim, alguém que era da família, alguém da família deixou a igreja, não quer mais estar caminhando com Deus, se perde alguém da família. Então, as tempestades são as mais variadas possíveis. Mas como a gente está falando de decisões erradas, tudo começou aí com uma aparente calma, no sentido aparente de que não precisava de Deus naquele momento. E agora estamos, ou a família está dentro de uma tempestade. Mas é bom que a gente se lembre de que nenhuma tempestade aparece sem que antes tenha aparecido algum tipo de sinal, sem que antes tenha aparecido alguma placa, algum sintoma de que isso iria acontecer. Então é preciso que a gente, mesmo em tempos bons, fique atento aos sinais. A gente segue o versículo 15, diz que o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Bom, de uma aparente tranquilidade, passando agora pela tempestade, aí chegamos à terceira fase, vamos dizer assim, onde há o reconhecimento da impotência das manobras que eles estavam fazendo. Às vezes, nós também fazemos manobras na tentativa de controlar várias situações. Mas tal qual o texto, tal qual esses marinheiros, a gente acaba chegando ao limite de todas as manobras, sem que nenhuma delas tenha trazido o resultado que estávamos esperando. Ficar à deriva significa não ter como reagir, não ter mais o que fazer. E há famílias, há pessoas hoje que infelizmente só percebem que toda tentativa de autoajuda sem Deus se foi quando se encontram como o cenário do versículo 15 de Atos 27, quando se encontram à deriva. É triste perceber que nós só
damos conta, às vezes, da nossa situação, quando nós já estamos à deriva. Nos versículos 18 e 19, continua a nossa história, e nós encontramos o seguinte: no dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Daquele cenário de a deriva, agora começam a aparecer os prejuízos causados por uma viagem que aparentemente estava tranquila no início dela. No dia seguinte, eles começaram a ser castigados pela tempestade e começaram a lançar fora a carga, e no terceiro dia eles lançaram fora a armação do navio. Bom, às vezes, ou no caso da família também, o momento mais difícil na viagem é ter que lançar fora aquilo que parece ser valioso. Toda família deve, no momento de deriva, no momento de tempestade, no momento que a viagem está a ponto de fracassar, de que o barco está afundando, lançar fora o peso, a carga. E isso pode aparecer de várias maneiras. Pode ser por o orgulho, pode ser a ambição, pode ser a arrogância, pode ser o egoísmo, a necessidade de ser maior que o outro, enfim, tantas coisas mais. Mas o fato é que quando não se atenta aos avisos, quando se não vê os sinais, quando acha que se pode fazer tudo sozinho, sem a dependência de Deus, a gente acaba colhendo prejuízos. E é o ponto que chegamos no texto. Eles começaram a jogar fora a ponto de ter que jogar a armação do navio. E no versículo 20 a gente encontra mais um passo dessa viagem meio complicada. E diz o seguinte: não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Depois de muitos dias sem saber se era dia ou noite, agora é o momento talvez o mais perigoso ou mais difícil, que é a falta de esperança. É o pior estágio da vida de alguém. O pior estágio em que alguém pode chegar é quando perde a esperança de viver, de lutar e acha que não há mais solução. Há, infelizmente, famílias passando por essa fase, por esse momento de desesperança. Mas é nesse ponto da viagem, da sua história, da história da sua família, quando não há mais o que fazer com recursos humanos e quando parece que tudo está perdido, é que Deus entra em ação, se você permitir. Muitas vezes ele só vai entrar mesmo quando os nossos recursos forem esgotados, mas só vai entrar quando nós o chamarmos para a viagem. Lembra lá do início? As coisas pareciam muito bem, estavam tranquilos, obtivemos aquilo que desejamos e vamos partir para uma viagem que nós com segurança chegaremos ao destino. Onde ficou Deus? Talvez eles não tenham atentado para o fato de que uma viagem segura precisa estar segura nas mãos de Deus. E Deus então começa a trabalhar, se você permitir, se eles permitirem, e eles permitiram, né, e eles chegaram a esse ponto, Deus começa a trabalhar e a intervir. E nos versículos de 21 a 26 nós temos o seguinte: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teria evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, do Deus a quem pertenço e a quem
adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim tenha ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo que me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Famílias em tempestades devem ouvir a voz de Deus. Paulo disse que havia ouvido de um anjo que Deus dizendo para que não tivesse medo, que ninguém morreria ali. Tenha coragem, coragem para lutar, para resistir, para orar e para esperar em Deus. Quando as coisas estão no ponto de falta de esperança, Deus pode agir. E Ele vai agir, se você quiser. Nos versículos 27 e 31 nós temos o seguinte: na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado a outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estavam próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras de popa que faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras na proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Primeiro, do 21 ao 26, Deus orienta a ter coragem. Agora, Deus orienta que eles deveriam permanecer no barco. É muito comum, em lutas, em tempestades, as pessoas desistirem, quererem abandonar, sair do barco. Mas é nesse instante aqui do texto, Deus intervém e diz: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Se esses homens não permanecerem no navio, vocês não poderão sobreviver. E aqui é muito importante que você e sua família, que as nossas famílias entendam que não é para abandonar o barco, que não é para deixar a casa, não é para abandonar os membros, não é para sair, abandonar o casamento, pois sair não resolverá o problema. Pode provocar uma destruição, uma perda maior do que aquela que estava por acontecer. A terceira orientação vem dos versículos 33 a 38, dizendo: pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo no mar. Neste ponto, Deus orienta que eles deveriam comer, se alimentar, pois comer dá uma sensação de bem-estar, está diretamente ligado a esta sensação. E muito importante que a gente faça uma analogia aqui para a nossa família e entenda que nesse momento, ou no momento de tempestade que possamos estar passando, é valioso comer, encontrar alegria em coisas aparentemente simples. E eu não estou falando de comida, literalmente. Estou falando de se alimentar da palavra de Deus. Conhecer essa palavra. Entender que Ele está no controle de tudo e também conhece o seu sofrimento, o seu drama. Então, a gente vai caminhando para o final e eu queria que você entendesse
que depois a gente olhar essa trajetória dessa viagem, que aparentemente começou tranquila e que seria um sucesso, termina com um naufrágio num banco de areia no meio do mar. Pense comigo, se aquele barco tivesse chegado perfeitamente ou em perfeito estado ao seu ponto final, certamente as pessoas ali continuariam com suas arrogâncias, com suas vaidades e suas ambições, dizendo que eles eram aqueles que tinham conseguido a vitória. No entanto, o barco foi se desintegrando, se despedaçando, até parar numa enseada. Mas Paulo sabia que nenhum daqueles, se permanecessem no barco e se alimentassem, perderiam a sua vida. Isso significa que as tempestades que enfrentamos não vão nos destruir, mas que certamente nós perderemos ao longo dessa viagem nossos pontos de apoio humano, nossa vaidade. E no final, quando colocarmos nas mãos de Deus, Ele vai preservar a nossa vida. Afundou o barco, mas preservou a nossa vida. Perdeu-se tudo de material, mas preservou-se a nossa vida. A nossa família, a minha família, a sua família, necessita de Deus para conduzir o barco da nossa história e nunca conduzir sozinho. Não conduza o barco da sua família sozinho. Conduza sob a orientação de Deus. Chame Deus para esse barco. Coloque Deus nessa viagem, que é a família. Viva de maneira que Deus seja o ponto de referência, aquele que vai dar as orientações, e siga os sinais que Ele deixar. Deus abençoe a sua família. Espero que você não esteja passando por nenhuma tempestade, mas se ela começar, não espere até que o barco se desintegre. Entregue nas mãos de Deus e Ele vai conduzir a sua história. Que Deus te abençoe.